Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui. Eu sou o pastor Luciano e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje eu tenho uma mensagem para o seu coração, para o nosso. Domingão, coisa maravilhosa, tempo bonito. Vamos lá. Está no Evangelho de Lucas sobre Jesus, no seu capítulo 12. Vamos para a palavra? Diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 13 a seguir. O título é A Parábola do Rico Tolo. A mensagem diz: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meus irmãos que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Jesus lhes disse: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Palavra maravilhosa, né? Pois é, Jesus estava dando alguns ensinamentos aqui, e aí, de repente, esse sujeito aparece do nada e fala assim: ó, vai lá, fala para meus irmãos repartir comigo a herança. E Jesus, então, dá essa resposta para ele e, em seguida, conta essa parábola. Algo muito interessante. Então, o objetivo dessa parábola aqui é nos esclarecer algo muito importante, que às vezes as pessoas se perdem. Nós nos perdemos aí no dia a dia, buscando somente granjear bens materiais e esqueçamos do principal, que a nossa vida aqui, ela não vai durar para sempre. Nós temos que ser ricos para com Deus, nós temos que juntar tesouro lá no céu. Não quer dizer que você não tem que trabalhar. Você tem que trabalhar sim, a Bíblia recomenda que você trabalhe. E ainda diz o seguinte: ó preguiçoso, vai ter com as formigas? É exatamente isso aí. Paulo fala isso aí, a Bíblia está cheia de versículos recomendando que o homem deva trabalhar. Exatamente, mas não incansavelmente. A Bíblia diz que nós temos que ter um foco. O nosso foco principal é adorar o Senhor, trabalhar e honrar a Deus com o nosso próprio trabalho. Dessa forma. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Esse cara, ele é um cara que não pensa nessas coisas. Ele simplesmente trabalha e não pensa em Deus, ele só pensa em ter uma vida regalada. O gozado disso aí, o gozado disso é que ele tem uma vida assim badalada, né, pelo trabalho, e aí não faz conta, ele não mensura o esforço dele, tá? Mas os seus dias estão no fim. Agora eu queria chamar a atenção para vocês aqui para o versículo 20. O versículo 20 está no futuro modo indicativo aqui, que diz o seguinte, ó: mas Jesus lhes disse: louco, esta noite lhe pedirão. Está na terceira pessoa. Se ele está reproduzindo o que Deus haveria de falar, está falando, mas Deus lhe disse, aí abre-se um parênteses, ele teria que colocar na primeira pessoa. Mas não, está na terceira pessoa. Esta noite lhe pedirão a sua alma. Ou seja, tudo indica que esse cara vai ser assassinado. Para ver. E aí, ele é um cara que ele vai morrer, mas ele não tem ideia, porque nós não sabemos o dia da manhã,
E aí? E a Bíblia, Deus logo em seguida faz uma pergunta: e o que você tem preparado? Para quem vai ficar? Você já pensou na sua vida? Você já pensou no quanto você se esforça? E agora você já fez uma retrospectiva de todo o seu esforço, toda a sua vida? E você já parou para pensar como está a sua vida com Deus? Como você está com o Senhor? Pois é, nós devemos pensar nisso. Como é que nós estamos com Deus? Como é que está a nossa vida, a nossa caminhada com o Papai do Céu? Isso é o mais importante. Você deve trabalhar, é muito importante trabalhar, cuidar da sua família, das suas coisas, mas não esquecer que Deus é o foco principal. Nós não podemos esquecer que Deus é o foco principal em nossa vida. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Se nós esquecermos, nós realmente estaremos em apuros. Então, a minha palavra nesse dia, essa mensagem nesse dia se esforce sim, lute, tá? Para que você, se Deus permitir, você ter uma velhice, para que você tenha uma velhice tranquila, mas não se esforce demais, de forma que você venha esquecer de Deus. Eu quero dizer, não ser negligente, tá? Não ser negligente com você mesmo, que o mais importante é você estar bem com Deus. E certamente Deus vai abençoar você se você não esquecer dele exatamente. E a riqueza, conforme diz a palavra aqui, ela não conduz ninguém ao céu. Pelo contrário, muitas vezes a riqueza nos afasta de Deus. Exatamente. Por exemplo, a gente vê aí homens bilionários. A gente pega, por exemplo, o dono da Apple, que morreu, o Steve Jobs, né? O cara estava sofrendo uma doença e todo o seu dinheiro não foi capaz de curá-lo. Pois é, para vocês verem como as coisas parecem que são injustas às vezes. Não, mas não é que é injusto, não é nós que não paramos para pensar um pouco, e às vezes quando nós vamos pensar, já é tarde demais, ok? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida nesse domingo e a sua família.